Olá, amigos. Na nossa reflexão do início desta semana, nós separamos um texto, um trecho do Livro dos Espíritos, que é muito importante para todos nós e um exemplo que possa nos ajudar a compreender uma coisa básica. Nós sabemos que haverá uma hora que na Terra o bem predominará, e esses textos, esses temas sobre a caridade, sobre o exercício do bem, renunciar aos próprios interesses a favor do próximo, vão deixar de ser necessários de serem estudados, porque passarão a fazer parte natural da vida das almas mais evoluídas. Mas no mundo em que nós vivemos, em que o egoísmo predomina, o orgulho predomina, o egocentrismo predomina, é tão difícil as pessoas saírem de si próprios para aliviar o sofrimento do seu semelhante, que a gente tem que estudar como se fosse uma medicação que nós ainda não tomamos, o exercício da caridade. Então nós vamos apresentar um raciocínio que Allan Kardec pede aos espíritos superiores e coloca no Livro dos Espíritos, na terceira parte do livro. O terceiro livro o livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, vai estar na terceira parte, e ele vai colocar nas Leis Morais, no capítulo 12, a seguinte questão, a questão 893. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Então veja bem, os espíritos superiores respondem assim: toda virtude tem seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há sempre virtude que é a resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Aí já dá uma boa reflexão. É resistir às tentações, que é um tema que nós temos abordado aqui nas reflexões, que o próprio Allan Kardec tem nos proposto sobre como resistir às tentações. Então há virtude em resistir. Por quê? Porque a gente está sendo tentado a fazer algo para o qual a gente tem uma tendência negativa e a gente luta para não fazer e procura vencer, e se vencer então é uma grande virtude. E aí dizem os espíritos superiores, mas a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Então, quando você renuncia um valor, um conceito, um dogma, algo seu, de maneira que você facilite, alivie a dor do seu semelhante, você está usando então da mais sublime das virtudes, que é a compreensão da necessidade do seu semelhante, a ponto de você não dar mais o valor que você dava às suas coisas para poder tirar a dor daquela pessoa que chega trazendo as suas necessidades. É o caso, por exemplo, que me ocorreu agora dos drogaditos, aquelas pessoas que têm uma compaixão muito grande pelos dependentes de droga. Quando ele chega nas cracolândias da vida, quando chega na região que é na sarjeta, onde está caída a pessoa, que completamente intoxicada de droga, qual que é a tendência da gente? A gente que não tem compaixão é julgar. Também, olha o que você fez, olha onde você foi parar, você está na sarjeta. Precisava julgar? Está todo mundo vendo que ele está na sarjeta. Está todo mundo vendo que ele está lastimado. A pessoa que chega com compaixão, ela deixa de lado, renuncia a essas questões sociais e sente compaixão pelo seu próximo, estende a mão e propõe um socorro, deixa que eu vou te ajudar, e leva para uma casa de tratamento, para um hospital, para recuperar, para tratar. É outro comportamento de quem renuncia os seus conceitos a favor do alívio do seu semelhante. Ele se preocupa com o aliviar uma dor e não massacrar uma pessoa que vem errando, que vem caindo. Então, nesse instante, nós vamos dando continuidade ao raciocínio. Então, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal, porque a mais meritória das virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Eu me recordei
Lá no final da década de 90, nós morávamos em família, a nossa sogra morava com a gente, e ela frequentava uma igreja que não era protestante comum, não lembro se era anglicana, ortodoxa, mas eu sei que era uma igreja em que eles não tinham a confissão dos pecados. E ela recebia um boletim, um jornal tabloide, e nós tínhamos o jornal Imortal, aqui de Cambé, do nosso querido paizinho, do Silvio, que era distribuído no Brasil inteiro, hoje é via digital. E ela lia o nosso jornal, nós líamos os jornais dela, que ela recebia com muita alegria, porque sempre notícias positivas. Retirei de lá vários exemplos muito interessantes da caridade. Me recordo de ter um caso de um pastor que ia sair fazer uma palestra, teve febre, passou mal, e à distância oraram por ele, e ele sentiu-se revitalizar. Nós fizemos um estudo sobre esse caso, das energias à distância, do poder da prece. Mas hoje o que me recordo, que eu gostaria de apresentar aqui, foi que um dia eu me deparei com um artigo que me marcou muito, um artigo que trazia assim, um teor bastante expressivo, porque tratava-se da história de um pastor que participava de um congresso nacional, e era aqui no Brasil mesmo, ou no exterior, não me recordo, era fora do Brasil, e era dentro de um ginásio de esportes, e estavam cheios de pastores do mundo inteiro ali reunidos, e subitamente entrou naquele recinto uma mulher visivelmente perturbada. Lembrando aquela mulher que se atirou aos pés de Jesus, confusa, angustiada, na casa de Simão, o mercador, em que Jesus diz a ela: mulher, vai em paz, seus pecados estão perdoados. Jesus estava perdoando aquela mulher. Olha que interessante. E você vê como é importante o perdão para determinadas pessoas, E dali naquele momento, essa mulher pediu ansiosamente para que o pastor a confessasse. Só que ele é de uma religião que não tinha a confissão, onde eles não têm o dogma da confissão. E então o que ele falou? Ele gentilmente explicou para ela que estava visivelmente transtornado. Mas ele explicou. Mas aí ele teve uma grande surpresa, porque ela voltou-se para ele e disse assim: pastor, se o senhor não me confessar, eu vou me matar. E surpreendido com aquela resposta, o sacerdote, então, ele ponderou, com certeza, é o que dizia o texto naquele tabloide, sobre os seus próprios dogmas, e pensou unicamente na situação daquela pecadora, daquela mulher que estava em conflitos, em crise de remorso, em angústias de consciência. Então, ele não teve dúvida. Ele imediatamente deixou de lado, quer dizer, renunciou à sua postura clerical e cedeu ao pedido daquela mulher. Retirou-a daquele lugar, foram para um lugar reservado, ouviu a confissão daquela mulher, como se fosse um sacerdote de uma outra religião, com a maior humildade, perdoou aquela pessoa em nome de Jesus, sendo que não faz parte dos seus sacramentos. E a mulher deixou o recinto, segundo o texto daquele tabloide, profundamente aliviada, recordando aquela mulher pecadora, quando Jesus disse a ela: vai em paz, teus pecados estão perdoados. Então tem pessoas que precisam do perdão. Embora o sacramento não fizesse parte daqueles pastores, daquela religião, e naquele congresso ele não teve dificuldade nenhuma. Uma simples decisão daquele pastor mudou completamente o destino daquela mulher, que podia ter ido para uma dor superativa do suicídio, mas que então saiu dali aliviada. Então essa decisão que um trabalhador do Evangelho tem que ter, às vezes, de abdicar suas próprias convicções para primeiro propor o alívio, fazer a caridade, sem dúvida nenhuma consiste numa verdadeira caridade. É isso que prega o Evangelho de Jesus, é isso que prega a doutrina dos Espíritos. A sublimidade da virtude está no sacrifício dos interesses pessoais pelo bem dos seus semelhantes. Um grande abraço.